Podemos ir começando por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um webinar aqui do Hub da Gestão. Hoje estamos experimentando aqui um novo formato, com as câmeras abertas, mais interativo aqui, para que todos possam participar um pouco mais. Para quem ainda não tinha participado de webinars aqui no Hub da Gestão, vale a pena uma breve apresentação. Nós somos um grupo de amigos que foi constituído aqui em 2020, liderado pelo Pedro Ivanov, que está aqui com a gente. Surgiu no meio da pandemia, justamente para apoiar empresários brasileiros no meio daquela confusão e daquela dificuldade toda que foi a pandemia. E nós temos trabalhado de forma voluntária com a criação, a divulgação de conteúdo, conteúdos relevantes para esse público. Empresários que lutam nesse país, empresários principalmente gestores de pequenas, médias empresas aqui no Brasil. E nós temos um site, vocês são convidados depois a conhecerem, a visitarem o nosso site, para conhecer um pouquinho mais do Hub da Gestão. E a gente sempre gosta de começar os webinars apresentando aqui os patrocinadores do Hub da Gestão. Então, eu vou pedir para o Thomas mostrar para a gente aqui um slide, para a gente dar o destaque devido a quem tem apoiado esse nosso trabalho. Então, aqui nós temos a Britec, a Leveros e a fundação lá, o conselho da GV, que tem ajudado a gente financeiramente, inclusive, a sustentar as despesas do nosso hub e a poder continuar divulgando, né, informações relevantes aí para os nossos participantes, né, as pessoas que têm o interesse aqui em participar com a gente. Muito obrigado, Thomas. Bom, o nosso papo de hoje é um papo muito especial. Nós vamos conversar sobre governança e sucessão, e ninguém melhor do que para falar desse assunto do que o nosso amigo, o Vanderlei Passarella. O Vanderlei está aqui com a gente. O Vanderlei, vou fazer uma breve apresentação, Vanderlei, depois você fica à vontade para Uhum. complementar. O Vanderlei foi executivo e CEO de grandes empresas por mais de 30 anos, então teve toda a vivência no mundo executivo, empresas como Petroflex, Dexos, se dedicou à governança, hoje já tem 27 anos de experiência em conselhos, tendo passado por 26 empresas de diferentes portes, segmentos e setores de atividade. Ele é mestre em administração e economia pela FEA-USP, colega de alguns participantes que estão aqui hoje na nossa reunião também, e engenheiro mecânico pela Poli. Ele é o fundador do CELINT, o atual chairman do CELINT, que é um centro de desenvolvimento de conselheiros. E eu tive o privilégio de ser aluno do Vanderlei, aluno do CELINT, na minha certificação para governança e também vários cursos complementares que eu pude fazer por lá. Então, essa questão da educação, né, do ensino, da formação de gestores e conselheiros, guarda uma conexão com o próprio propósito. Então, Vanderlei, você gostaria de dar uma boa noite aí, se apresentar? Por favor, fique à vontade. Boa noite a todos, prazer estar com vocês. Fernando não só fez os nossos programas, como ele chegou no topo da nossa trilha, é um expert, assim como o César Enoch, que está aqui acompanhando a gente também. Então, são dois já velhos conhecidos, não conhecidos velhos, né, Fernando? É Velhos conhecidos. verdade. Então, olha, é prazer aí, enfim, estou à disposição para a gente bater um papo. Acho que fique à vontade aí de estar interagindo com a gente, né, Fernando? Muito bom. Muito bom. Thomas, você quer dar uma orientação para a gente? Como é que vai funcionar o webinar? Questão das perguntas, por favor. Ok. Vou colocar aqui. Então, boa noite a todos novamente. Obrigado, Fernando. Obrigado, Vanderlei. Eu gostaria de passar um pouco sobre a nossa plataforma, né? Hoje a gente está fazendo, como o Fernando mencionou, um teste, né? Uma nova
forma de a gente interagir com todo mundo. E eu gostaria de passar algumas orientações com relação a isso, né? Então, como a gente está utilizando o webinar, assim, o Zoom mesmo, a plataforma, então houve uma pequena mudança, né, de acordo com os nossos últimos webinars, né, que estamos utilizando. Só para informar que durante todo o webinar, o microfone dos senhores estarão mutados, tá? Mas, assim, durante a palestra, se vocês tiverem algum insight ou gostaria de perguntar alguma coisa, vocês podem utilizar a ferramenta do chat, colocar a pergunta que haverá um momento de responder essas perguntas, tá? E também, aqueles que puderem também, se forem possível, deixar a câmera aberta para a gente ver o rosto dos senhores, né? Ver como que a reação, de entender um pouco mais. Se for possível, por favor, deixem a câmera aberta, né? E também, assim, no final do webinar haverá outra sessão de perguntas, a qual se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer. A gente pode liberar o microfone para vocês fazerem a pergunta ao vivo. Aí, nesse caso, eu pediria que os senhores utilizassem essa ferramenta React, que seria a reação, né? E tem um botão que é de. Pode ser que alguns estejam em inglês, né? Ou outros em português, é de levantar a mão. Utilizando esse botão de levantar a mão, a gente vai liberando o microfone do pessoal de forma ordenada, né, de acordo com a ordem de cada um, e podem fazer a pergunta diretamente para os nossos palestrantes, tá? E também lembrando que no final deste webinar teremos também uma pesquisa de satisfação para entender melhor como que foi se gostaram muito da ferramenta, gostaram do webinar. São informações importantes, né, que é para que a gente sempre possa melhorar mais ainda os próximos webinars. O Thomas, com o Vanderlei aqui como speaker, eu acho que a dúvida vai ser só se gostou muito ou gostou muitíssimo, que eu tenho certeza que vai ser um papo muito bom. Então, Vanderlei, para a gente começar a aquecer aqui, eu queria já começar com uma pergunta para você. A gente preparou algumas perguntas, eu acho que elas vão conduzir bem o nosso papo. E a pergunta é a seguinte: você que é um especialista aí nessa área de governança, né? Será por que a sucessão, esse momento de sucessão nas empresas, pode acabar sendo um problema importante aí para empresas de qualquer porte, mas principalmente para médias e pequenas? Muito bem, a sucessão, eu costumo falar que ela não é um evento, né? Ela é um processo. E é por isso que ela, às vezes, ela escorrega, porque é, muitas vezes aquele que é o sucedido, ele prorroga, né? Ele, de alguma forma, tenta levar esse momento para o futuro. E o que não é adequado, porque sendo ela um processo, ela deveria, o quanto ela, se ela começa, melhor. E esse processo pode durar 2, 3, 5, 10 anos, não existe um prazo limite. A questão mesmo que se coloca é que Sinto. muitas vezes a gente pensa em sucessão do ponto de vista do sucessor. Quem é o sucessor? Ele tem perfil, vamos desenvolver, tem um plano, mas a gente nunca fala do sucedido. E esse é o ponto nevrálgico. O sucedido também precisa ser preparado para o processo de sucessão. Ele precisa ter alguma outra coisa para fazer. Eu costumo falar que empresário bem-sucedido não aposenta, ele muda de função. Então, a aposentadoria não é uma opção. É alguém que está acostumado a ser muito ativo, centralizador em muitos casos. Esse é o perfil do empreendedor brasileiro, centralizador, mais autoritário, tem um pouquinho de uma visão muito aguçada de futuro, de negócios. Às vezes é alguém que mal cursou uma faculdade, enfim, mas é uma pessoa eminentemente prática, que põe a mão na massa. Então, você imagina, com esse perfil, vai chegar um momento e falar assim: ah, não, agora você para de fazer, você vai jogar golfe. Isso não vai rolar, né? Então, eu costumo dizer que para ser bem-sucedido é preciso olhar o criador e a criatura. Então, a gente fala da criatura é a empresa. Vamos olhar a empresa, o sucessor, vamos ver como é que funciona. Mas e o criador? Né? Merece respeito. Às vezes a gente olha, muitas vezes, no processo de sucessão, como o sucedido tratando isso como um empecilho, como sendo algo, uma resistência, a gente olha torto, mas não é assim, né? Muitas vezes o sucedido tem seus motivos, ele está lá, ele precisa encontrar uma atividade que faça sentido. Por outro lado, o que a gente sempre fala é que a governança é um guarda-chuva, né? A governança é o guarda-chuva que permite.
que a gente olhe com cuidado para o sucessor, para o sucedido, para os potenciais sucessores, que podem ser encontrados dentro da empresa, fora da empresa, dentro da família, dos sócios ou fora, profissionais de mercado. Então, é preciso olhar de uma forma holística para isso. E contar com a ajuda externa nessa hora eu acho crucial, porque fazer dentro de casa vai estar sujeito às idiosincrasias, aos paradigmas, às resistências, enfim, a tudo que pode atrasar um processo desse tipo. Dar um exemplo concreto, eu tive fazendo um processo de governo de sucessão para um grupo familiar gigante, mais de 5 bi, o fundador com 80 anos, ele vira para mim e fala assim, olha, eu trouxe a empresa até esse ponto, daqui para frente que se dane, né? Assim, muito, muito sincero, né? É claro que ele estava falando desse jeito porque é alguém, como eu falei, eminentemente prático. Aos 80 anos de idade, estava lá ainda, indo todo dia na empresa, participando das reuniões, enfim. Então, nesse caso, você vê, é um perfil delicado, é um perfil que a gente tem que olhar bem como é que fazer. Caso contrário, ele bloqueia todo o processo de sucessão. Então, há perfis e perfis, né? E há necessidade de olhar de forma customizada, com muito, muito cuidado. Por isso que eu falo que é um processo. E esse processo ele pode ser bem sucedido se a gente olhar essas variáveis e cuidar delas, né? Fazer a coisa com bastante atenção e encaminhar, né, o processo de forma profissional, não só a parte técnica, mas também com a parte emocional. As empresas familiares, que é o que a gente mais lida hoje, né? Empresas de capital fechado e na maior parte familiares, elas têm a emoção ali residindo, né? Existem sentimentos e ressentimentos, mágoas e visões positivas e negativas dos participantes. Então, o processo de sucessão, além de tudo, é um processo que tem que ser conduzido com cuidado por conta das emotividades, né? Dos conflitos existentes e das potenciais brigas que isso pode acarretar. Então, nem sempre é tranquilo. Por exemplo, fizemos agora a sucessão de um grupo também muito grande do Nordeste, que o próprio patriarca do grupo ele tinha tido três famílias diferentes, são 7 filhos de 3 esposas diferentes. Então, vocês imaginam como era potencialmente conflitivo. Mas a gente conduziu de tal maneira e com a presença de espírito tão boa desse patriarca que o processo está sendo super tranquilo. A gente fez o assessment dos 7 herdeiros, identificamos quem tem prontidão para que área, também identificamos dentro do grupo de profissionais quem poderia ser um backup de determinadas funções, e o processo vai ser conduzido pela própria governança que está sendo instalada. Então, é um processo que a gente reputa assim, muito bem sucedido e bem administrado, né, em termos de como tem que ser conduzido uma sucessão. Mas então é isso, cada caso é um caso e a gente tem que olhar, mas sempre com esse lema: governança é o guarda-chuva, temos que olhar para o sucessor, para os sucessores e para os sucedidos. Interessante, quer dizer, eu estou entendendo que você está trazendo outras dimensões além da questão da sucessão patrimonial, né? Mas a sucessão da gestão da empresa e a familiar, né? Que talvez seja um embrulho ainda maior aí, né? A sucessão patrimonial é assunto para advogado, né? Assim, nós, como gestores ou como conselheiros, a gente não tem muito o que fazer nessa seara. É simplesmente o que é legal, como é que funciona, a vontade do fundador, mas a sucessão, que eu reputo mais importante, é a do legado, né? E isso tem que ser conduzido por um processo de governança, no meu ponto de vista, bem montado e que leve em conta esses potenciais problemas que a gente teria para enfrentar, né? Perfeito, perfeito. Nós preparamos aqui uma pequena enquete. Vou pedir que todos aí separem o seu celular ou seu navegador. O Thomas vai apresentar para a gente aqui um slide com a tela da enquete. E há um QR Code aqui no lado esquerdo superior. Ou então, o Thomas, você coloca para a gente no chat também o link dessa enquete. Uhum. E Coloquei aí, quem já. não conseguir acessar pelo QR Code, vai conseguir acessar pelo link do chat ou mesmo por esse site que está indicado aí no slide, o slido.com, e esse código de entrada nessa pesquisa. Porque, até para a gente direcionar um pouco melhor aqui a nossa conversa,
nós gostaríamos de entender o seguinte: como é que a sua organização, a organização onde você está mais envolvido, seja ela uma organização, uma empresa, ou uma organização da sociedade civil, ou a sua própria empresa, como é que ela trata essa questão da sucessão do seu principal líder? E a gente quer ouvir a sua opinião para poder continuar aqui a nossa discussão. E se por acaso a sua opinião, a sua resposta for a E, nenhuma das anteriores, fica à vontade para colocar no chat aqui qual é a sua principal resposta nesse caso. Então vamos dar um minutinho aqui para que todos consigam acessar. Bom, parece que por enquanto maioria aqui está no item B, né? Sabemos que existem riscos aí, mas ainda não temos um plano de sucessão, seguido de perto pelas outras duas opções. Nosso plano só definiu quem vai ser o sucessor. Aquela questão que o Vanderlei acabou de colocar mesmo, né? Preocupação com o nome apenas, né? E a outra alternativa também, com 17% de votos, temos um plano bem estruturado para a sucessão. Maravilha. Ótimo. Então, boa notícia aqui para uma parte dos participantes que estão com a gente aqui. Muito bom. É, não ter o plano é uma questão que traz risco de fato, Vanderlei. O que você acha? Não ter um plano de sucessão. Eu acho, o plano de sucessão ele está num contexto. Às vezes a gente, quando pensa num processo desse, há que se cuidar de diversos aspectos. Dependendo do porte da empresa, a empresa tem que olhar não só para um plano de sucessão, como também para o acordo de sócios, para o protocolo familiar, para o regimento do conselho, criar sua própria governança, ter uma governança que faça sentido com os desafios empresariais, ter uma visão de futuro, um direcionamento. Tudo isso faz parte de um processo de sucessão. Ele não é a sucessão não é um evento isolado, que eu quis dizer, não é só um evento, como eu já falei, mas muito menos um evento isolado. Ela vem no bojo de uma série de atividades que vão levar a empresa para poder se preparar para ela ser perene, né? Então, o objetivo da governança, eu sempre falo, escrevi isso no meu livro, né? É a perenização adaptativa da companhia. É criar valor ao longo do tempo e trazer a perenização adaptativa, que é o quê? A perpetuidade da empresa, olhando o mercado, se adaptando às mudanças. E nós estamos num período extremamente de volátil, né, de mudanças muito rápidas, agora trazido aí pela IA, a gente nem sabe onde isso vai desembocar, mas certamente o futuro vai ser muito diferente do que é hoje. E nós já estamos vendo isso, né, tanto nas formas, os modelos de negócio das diversas empresas estão mudando muito rápido. Então, a perenização adaptativa ela tem que vir nesse bojo de um processo de sucessão, porque caso contrário, a gente vai falar de sucessão do quê? De uma massa falida? Então, assim, é importante olhar esse contexto todo e isso requer, sem dúvida nenhuma, uma atenção dos sócios, dos fundadores, uma atenção seletiva, né, direcionada para os diversos assuntos, com uma perspectiva de tempo, porque tudo isso demanda tempo, não dá para ser feito. Ah, vou fazer um acordo de sócios. Tem empresas que levam um ano para fazer um acordo, mas tem empresas que levam 10 para fazer um acordo de sócios, né? Então, é preciso olhar isso com cuidado e, claro, fazendo com que a empresa crie seu futuro, né? Se direcione e seja lucrativo e rentável. Então, é por aí que a gente vê esse processo, viu, Fernando? E dessa maneira você entende que a governança, de fato, é algo que possa reduzir esses riscos do processo de sucessão, né? Não, sem dúvida. Eu acho que não só ela reduz o risco, como ela é um guarda-chuva, como eu falei, talvez imprescindível. Eu acho que fazer uma sucessão de gerações com riscos aí de conflitos, etc. e tal, é preciso criar essas estruturas de governança que vão permitir que a empresa tenha sustentabilidade, né? Eu acho que sim, eu acho que não só diminui riscos, como é talvez o próprio balizador do processo, tá?
Mas tem uma pergunta do Pedro aqui que eu acho que é importante para esclarecer bem esse ponto. Quando a gente fala do processo de sucessão e, e das soluções que a governança traz a esse processo, a gente deveria pensar de sucessão dos sócios atuantes da empresa ou também na camada de liderança, na camada executiva da empresa. O que, que a governança trata quando trata a sucessão? A sucessão da camada executiva deve ser feita pela área de RH, né? Pela área responsável ali por contratação, demissão, enfim, e de talentos da companhia. Quando a gente fala de governança, nós estamos falando da sucessão dos sócios, do fundador e dos principais sócios ali que estão presentes no dia a dia da companhia, porque pensar numa sucessão de vários sócios, por exemplo, que não têm função, que são sócios investidores, não faz sentido, né? Então, a gente sempre tem que olhar, a governança olha, é a relação entre as partes da sociedade e a gestão, quer dizer, é uma relação entre sócios, né, e que garante o governo estratégico para estes. Então, quando a gente fala de sucessão, a gente fala exatamente dessa camada aí de sociedade que normalmente inclui o CEO, uma empresa familiar que tem, muitos deles têm o princípio de que a gestão principal esteja na mão de um membro da família, que seja sócio também. Então, é isso que a Ah, gente olha quando pensa numa governança de sucessão. ótimo, ótimo. Bom, se a governança é esse remédio preventivo aí para esses riscos, eu acho que vale a gente fazer uma outra pergunta aqui para o grupo em relação à governança e como as empresas deles, como as organizações em que eles estão envolvidos, trata a questão da governança. Então, Thomas, coloca para a gente aí a segunda pesquisa e, de igual forma, a gente vai poder usar esse QR Code que está no slide, no canto esquerdo superior, ou o link que o Thomas colocou no chat, ou ainda esse site slido.com e esse código de acesso. A governança da sua organização, ela está bem estruturada? Como que você avalia essa questão que pode, de fato, reduzir os riscos de sucessão? Eu sei que muita gente não está nem pensando em sucessão ainda, porque é jovem, porque não está preocupado com a sua falta, mas problemas podem acontecer, não é? Esse risco está sempre presente em qualquer organização. Já temos algumas respostas aqui. Olha, algumas pessoas contribuíram aqui com a sua resposta, e dos que responderam, nós temos um pouco mais da metade reconhecendo. Parabéns aí pela humildade, pela sinceridade de vocês, reconhecendo que nas suas organizações a governança de fato ainda é incipiente. 30% dizem que não tem governança, não é nem incipiente, está um pouco pior que isso. E apenas 14% tem uma governança bem estruturada e atuante. Então, 60%, 30% e aí uns 14% ali nesse cenário. Wanderlei, você acha que essa breve estatística aqui não é nem representativa do ponto de vista estatístico, né? Mas ela mostra um pouco o que é o mercado brasileiro mesmo, em termos de pequenas e médias empresas? Elas Ah, eu não acredito, têm governança de fato? eu acredito que sim. A gente vê a grande maioria das empresas ainda não pensam sobre isso, né? Porque estão envoltas ali no dia a dia, estão envoltas com os problemas diários da sobrevivência, do crescimento, etc e tal. Acontece que quando o empresário descobre, né, que a governança é uma ferramenta potente que vai ajudar ele a resolver seus problemas, a encaminhar o direcionamento, a ter mais futuro. Eu tenho casos que a gente implantou governança que a empresa triplicou o lucro líquido. Ela vinha estável naquele lucro e de repente começou a montar em 4, 5 anos depois da governança já estava um lucro líquido triplicado. Outras que Maravilha. cresceram, estavam estagnadas e começaram a crescer. Por quê? Porque vem uma visão de fora, né? Vem uma capacitação externa, muita gente, muitas vezes de pessoas maduras, né? Foi feita uma pesquisa recente que com
conselheiros de empresa de capital aberto, a idade média é 63 anos. Então, são pessoas muito capacitadas, né, que não precisam estar no dia a dia, não estarão no dia a dia, mas que trazem uma bagagem acumulada realmente bacana e montando um conselho bem montado que dê suporte à governança, a empresa vai muito longe. E acho que isso ainda está sendo conhecido, ainda se vê governança de uma certa forma como um luxo, né, como algo bacana, um dia eu vou ter, né, mas não consegue descer para entender, eu posso ter agora, porque vai caber no meu bolso. Vai caber no meu bolso, mas vai ser um investimento. Minha preocupação com o custo mas vai ser caro. Não, não vai custar. Três conselheiros vão custar bem menos do que um diretor da empresa. Se você, mas não precisa, talvez não precisa ter três, depende do caso da empresa, pode ter um, pode ter dois, enfim. E isso vai fazer com que a empresa faça um investimento para o seu futuro. Claro que tem que ser montado, também não dá para chegar e falar, vou fazer uma governança, eu vou chamar aqui meu. Outro dia estava falando com um empresário que falou assim: não, eu já sei quem vai ser meu conselho. Eu falei, poxa, como é que vai ser? Não, vai ser aqui um empresário amigo meu, vai ter um diretor da empresa, eu vou chamar um amigo que é artista, ele toca piano, né? Acho que eu já contei esse caso aqui. Eu falei, você vai colocar alguém que toca piano? Mas não precisa ter diversidade no conselho. Aí qual é a chance de sucesso? Não vai para frente, né? Então. É isso que a gente tem que fazer um processo bem montado e trazer uma diversidade que faça sentido, né? E aí Acho que ele sim, entendeu errado a expressão carregar o piano, né? Não é bem isso, carregar né? o peso. Então é isso, mas enfim, Bacana. legal. A Solange fez um comentário aqui no chat confirmando, né, o que você está dizendo e a questão do tema, né? Falou que o tema é muito importante. Inclusive, ela tem um cliente que é uma empresa de 65 anos, com dois sócios, mas um dos sócios faleceu e o outro está com Alzheimer. A herdeira está fazendo a gestão à distância, está num outro país e com uma grande dor de cabeça no processo judicial para poder fazer a inclusão dela no contrato social. Você imagina o embrólio que cai uma empresa como essa quando não há uma governança bem estabelecida, né? Pois é, e aí, como eu falei, o governança tem que olhar todas as instâncias, o acordo de sócio. Se tivesse um acordo de sócio, já não precisava ter problema de inclusão, já estava previsto ali, né? Enfim, É. essas coisas elas ficam patinando quando a empresa. E às vezes a gente nem sabe se a empresa vai ser bem sucedida, como essa, que tem 65 anos. Mas como ela Sim. viu, lá quando ela você já estava com seus 30 anos, tivesse olhado, não, eu ainda tenho mais 30 pela frente, pois, possivelmente já teria encaminhado isso e estaria melhor, né? Vanderlei, mas eu fico me colocando aqui no lugar de alguns empresários que podem estar participando aqui com a gente hoje, né? E governança, você falou, não precisa ser um monte de conselheiros, mas de alguma maneira ela traz algum custo adicional para a empresa. Então, eu queria que você ajudasse a gente a entender o seguinte: como é que o empresário ele pode avaliar e decidir se já é o momento adequado para adotar um conselheiro ou um conselho consultivo na empresa dele para melhorar a governança da empresa? Então, assim, essa pergunta é sempre feita no sentido de entender. Existe um gatilho, existe um momento chave que eu posso ter o conselho, existe um tamanho adequado, mas eu não tenho uma resposta para essa pergunta. Por quê? Normalmente, uma governança que possa começar desde a concepção da empresa também é frutífero, né? A gente tem várias startups, e eu já implantei, por exemplo, governança para uma startup que faturava 6 milhões de reais ano. É uma empresa muito pequena, né? Mas que já estava montando sua governança. Por quê? Porque ela percebeu que a governança poderia ajudar, inclusive, a trazer novos investidores, a melhorar o potencial dela, a melhorar a sua exposição ao mercado, a forma como ela se apresenta. Então, não há um momento certo de se implantar. O que há é que existem sim algumas fases cruciais. Por exemplo, quando existe um conflito entre sócios. Né? A empresa é boa, mas os sócios estão em conflito, o que ele vai fazer? Traz uma governança. Eu já montei também, já participei disso, que eram dois irmãos conflituosos, que tinham uma empresa muito bem sucedida, que tinha pleno potencial. Aí trouxeram um conselho com três conselheiros independentes que tomavam as decisões por eles. Eles estavam na reunião de conselho, eram cinco no conselho. E esses dois irmãos eram minoria, né? A maioria de conselheiros externos independentes. A empresa foi muito bem. E eles estavam cientes de que eles tinham que fazer isso para evitar os conflitos entre eles, né? Mas
cada caso é um caso. E na medida há uma consciência, esse é o ponto, né? A tomada de consciência de que é de fato uma governança, e é difícil resumir aqui num webinar em 10, 15 minutos o que é uma governança. Quando você consegue estudar e compreender como ela funciona e o quanto ela é complementar à gestão, o quanto ela traz de equilíbrio e de capacitações que a empresa não precisa comprar no mercado, ela internaliza de uma forma bastante suave ali, bastante tranquila. Aí sim, e ver os casos de sucesso, né? A gente cita nos nossos programas inúmeros casos de sucesso e por que que deu certo. E aí fica claro, né, na consciência do empresário de que é um investimento que tem retorno quando ele é bem feito, né? Então, minha resposta, não há um momento certo, não há um tamanho certo, mas sim há pré-condições que a gente chama de pré-maturidade dos sócios para poder se desenvolver nesse sentido. E aí, quando é bem feito, o resultado é muito compensador. Legal, eu acho muito interessante a maneira como você traz esse olhar para a governança, de que ela é um investimento, ela pode ser um investimento para a empresa, para ela poder crescer, poder se estabilizar, poder se expandir, etc. Então, aí você tem o gatilho pelo outro lado, né? Não o gatilho da crise ou do problema, mas o gatilho de quem quer crescer, quer montar uma estratégia de expansão, por exemplo, né? Isso aí, Acho muito perfeito. bom. Legal. Mas vamos ver o que, que os nossos participantes pensam sobre isso. Thomas, vamos colocar aqui a pesquisa número 3, porque eu quero ver se as pessoas que estão aqui com a gente concordam com essa ideia. Haveria vantagem se a sua organização dispusesse de um conselheiro ou de um conselho consultivo, não importa a quantidade de conselheiros, mas de uma estrutura de governança que pudesse apoiar a sua empresa? E, de novo, vocês podem usar o QR Code, ou o site, ou mesmo o link que o Thomas está colocando aí no chat para poder me responder. O que, que vocês acham? Será que a organização de fato teria vantagem? Isso compensaria os custos? Ou o investimento na governança, por enquanto, teria um dispêndio maior que o benefício que ela traria? Qual a opinião do grupo? Vamos ver. Já temos algumas respostas aqui, chegando mais algumas. E lembrando que quem marca aqui nenhuma das anteriores pode complementar a sua resposta no chat, até para a gente entender melhor a sua situação. Mas dos que responderam aqui, a gente já tem uma amostragem. 50% das pessoas entendem que sim, os benefícios seriam suficientes para compensar os custos. Não seriam assim muito maiores que os custos, porque 40% entendem que haveria aí um empate, um retorno zero equilibrado em termos de benefícios e custos da implantação da governança. Então, de fato, a gente tem pelo menos uma abordagem aqui positiva em relação a esse investimento, né? Quer comentar os números, Vanderlei? Fica à vontade. Acho que ali, se a gente somar as duas respostas ali, nós estamos falando de 88%, né? 88% entende que realmente é bom. Então, eu só preciso entender se as respostas vieram de conselheiros que estão apoiando o processo ou vieram de empresários mesmo, né? Assim, sendo É bem verdade. franco aqui. Para ver se a gente não tem um viés aqui, né? Não tem um viés, né? Assim, o Tem muito método de conselheiro pesquisa aqui no é bom, mas tem que ter a amostra de dados que seja fidedigna. Mas, enfim, Boa. isso mostra, assim, consciência. De novo, a governança é um processo jovem, um processo novo. No mundo tem 30 e poucos anos, 40 anos, que a governança é tida como sendo um antídoto, né, para as crises ali de conflitos societários ou até conflitos de interesses, enfim, uma série de coisas que a gente chama até de conflitos de agência, de uma forma mais técnica, né? Mas
as empresas pequenas, médias de capital fechado começam a entender o valor dela exatamente pelo benefício que ela traz, pelo resultado, pela perenização, pela sucessão, enfim, tudo que o guarda-chuva da governança propicia. Então, é bom ver que aqui nesse grupo nós temos aqui uma alta percentagem confiando na governança. Muito bom, muito bom. Ótimo. É, Thomas, agora acho que a gente poderia entrar naquele momento aqui do nosso webinar de abrir um pouco mais a discussão e liberar aqui para quem quiser levantar a mão e se inscrever para fazer as perguntas aqui ou comentários, né? Ao vivo aqui, a gente poder trocar algumas ideias. Então, quem quiser fazer alguma pergunta, ou algum comentário, ou alguma crítica a mim, nunca ao Vanderlei, por favor, e pode Obrigado ficar à por vontade. ser, obrigado por estar como meu sparring, né? Pode bater, mas bate no Essa é a minha sparring, não no... função, essa é a minha função. Alguma questão aí? Alguém gostaria de se posicionar? Temos sim. Temos o Pedro aqui. Pedro, por favor, abra o seu microfone aí e coloque a sua questão, por favor. Bom, Vanderlei, em alguns momentos você falou em acordo de acionistas, né? E, assim, a meu ver, e se me corrija se eu estiver errado, esse acordo de acionistas, ele não deve ser construído no momento em que os sócios já estão doentes, já estão numa idade muito avançada. Então, me parece que é interessante começar isso antes. Existe alguma forma de identificação de momentos adequados para começar a construir isso daí? De que forma deve ser construído isso daí? É uma pessoa, é um conjunto de pessoas, é uma organização de comunicação entre sócios, enfim, você poderia abrir um pouquinho mais o leque em relação a isso, por favor? Sim, olha, se a empresa é criada já com sócios que passaram por processo de governança, entenderam o valor, normalmente esse acordo ele já nasce junto com o estatuto social. Tá? Fica muito mais fácil, porque ao longo do desenvolvimento da empresa, surgem questões que podem fazer com que o acordo fique mais difícil, né? Então, na verdade, se a gente consegue fazer um acordo, e aí, claro, precisamos de gente boa, gente experimentada para poder fazer isso da melhor forma possível, né? Entendendo os anseios dos sócios e da sociedade. Agora, e é o que você colocou, se deixar para fazer muito mais para frente, começam a ter já impeditivos, até de natureza é, racional da coisa, né? Como é que um sócio que está com Alzheimer já não consegue, nem consegue lembrar, né? A memória de curto prazo vai embora. Então, você fala uma coisa, né, ele repete. Eu tive um parente com Alzheimer, eu sei que é muito complicado. Então, aqui a recomendação é que se os empresários que estão aqui presentes começam a pensar em governança e sucessão, então pensem nas estruturas e nas instâncias de governança que poderiam ser aplicadas. Se for uma família grande, é um protocolo de família. Se for uma sociedade familiar ou multifamiliar, o acordo de sócios, mas também os regimentos, os instrumentos, né, que são passíveis ali de regular a boa governança da sociedade. E são ferramentas, porque o principal output da governança é o direcionamento da companhia para o futuro. É o que eu chamei ali de perenização adaptativa. Me perguntam assim, qual é a principal métrica para entender se a empresa tem uma boa governança? A principal métrica é a criação de valor. Empresa que tem uma boa governança, ela trabalha o seu valuation, a sua criação de valor ao longo do tempo, porque o governo tem que olhar para isso. Ele não vai olhar para o curto prazo, para o orçamento, ele também olha, mas olha mais como uma passagem, né? Como sendo algo que vai levar para uma consequência, como sendo uma atividade não restrita, né? Então, quando a gente faz uma governança boa, ela vai olhar para o longo prazo e vai ver como é que cria valor. Então, o Com acordo de sócios é uma delas. investidores empregados árabes unidos. Opa, alguém com o microfone aberto aí, escapou um pouquinho. Desculpe. Imagina.
Vanderlei, eu poderia complementar com uma questão. Em alguns momentos assim diferentes, eu ouvi pessoas falando que na construção desses acordos familiares, do entendimento da família propriamente dito, a participação de um psicólogo é interessante para aumentar o sucesso do entendimento de quem são essas pessoas e de como tratar essas pessoas. O quanto você considera isso daí verdadeiro, ou essencial, ou interessante simplesmente? Ótimo, ótimo. Eu vivi um caso de um grupo familiar que eu montei a governança e fiquei como conselheiro por 5 anos. E eles eram muito conflitivos, cinco irmãos, 4 mulheres e um homem que herdaram um negócio do pai. E, e quando eu cheguei lá, eles já estavam fazendo terapia familiar, né? Já estavam fazendo um certo tempo, né, com alguém que via um pouco mais esse aspecto psicológico, via um pouquinho mais a questão de mediação dos conflitos deles. E na medida que a gente monta a governança, eles foram parando com o processo de terapia familiar. Por quê? Porque o cerne do problema deles era a divisão de trabalho, a divisão dos recursos, os dividendos, como é que eles iam sobreviver. Então, aquele velho adágio, né? Casa que falta pão, todo mundo briga e todo mundo tem razão, né? Então, na medida que a gente foi resolvendo, a gente foi endereçando essas questões, as coisas foram melhorando. Então, eu não vejo como sendo a psicologia como sendo o driver da solução das questões da empresa. Eu acho que ela pode, no máximo, auxiliar um ou outro membro da família a se encontrar. Mas não vejo ela como sendo crucial e às vezes até, em alguns casos, dependendo de quem for conduzir isso, pode até atrapalhar. Então, acho que eu pensaria nos instrumentos que a gente citou aqui, mais na esfera mesmo dos profissionais de governança, dos advogados, enfim, daqueles que possam lidar, né, melhor com questões empresariais. Mas, se tiver um apoio, inclusive em separado, né, talvez eu não acredito muito em terapia de grupo para resolver esse tipo de coisa, como eu vivenciei esse caso, né? Mas é fato que, por exemplo, em outra situação, numa outra empresa, eu via dois primos ali que eram chave no processo de gestão e sucessão da companhia, que eles tinham ciúme, tinham as questões familiares envolvidas. O que que eu fiz? Eu trouxe um coach que aí sim, né, não é um psicólogo, mas é alguém que ajudou com um assessment, com definição de perfil, ajudou a cada um compreender melhor o outro. E ali, por um período que a gente viu relativamente bom, eles se estreitaram mais, eles abandonaram ali alguns conflitos, algumas coisas, porque começaram a compreender melhor. Não, eu sei que ele tem esse viés aqui, mas no fundo ele pensa na empresa. Não, eu sei que ele tem tal coisa, assim, como é que funciona, eu sei que eu sou assim, eu também me posiciono de outra forma. Então, o autoconhecimento é sempre bom, né? E seja ele por meio de uma psicologia, por meio de uma terapia ou de um coach, ele vai te ajudar, sim, mas eu vejo isso mais individual do que propriamente na questão da elaboração desses documentos da companhia, tá? É claro que, enfim, pode ajudar muito se cada um for buscar seu processo de autoconhecimento. Isso seria fantástico, né? E aí facilita, de fato, a conclusão dos acordos, porque cada um vai entender seus limites, vai entender o limite do outro e vai procurar as zonas de confluência, né? Que é isso que é a base de qualquer acordo. É como chegar ao sim, como encontrar as zonas de confluência e fazer delas uma potência para levantar o negócio. É criar a partir dos pontos fortes. Muito bom, obrigado, Vanderlei. Nada. Ok. Mas ele, enquanto a gente está vendo aí se mais mãozinhas vão se levantando por aí, talvez a gente tenha pessoas aqui participando com a gente que responderam aquela enquete que a gente fez, né? E não tem ainda uma governança estruturada, ou ela está incipiente, como a maioria respondeu ali. Qual o caminho ou quais os primeiros passos que você recomendaria a essas empresas no sentido de começarem a constituir a sua governança já preocupados ou ocupados em cuidar da sucessão?
Ok, o Odilon levantou a mão ali, mas ele abaixou. Acho que Depois a gente pode é. passar para ele. Mas vou responder aqui. Eu acho que os primeiros passos são, de fato, procurar ajuda. Eu acho que montar a governança é uma coisa muito profissional, né? A gente tem que olhar, é, ganhar velocidade com a experiência acumulada. Eu já vi gente que montou governança. Aliás, eu estou num caso agora, né? Que fui chamado para um grupo familiar também, muito bem sucedido, que está na produção de alimentos e uma empresa que já está faturando aí uns 200 milhões, e o seu sócio, ele fez alguns dos nossos cursos ali, fez 2 ou 3 cursos, e já se sentiu habilitado a montar a sua própria governança. Agora ele está chamando a gente, porque não está funcionando. Ele falou, pô, eu não consigo entender como é que o meu conselho contribui, como é que ele se alavanca com a estratégia. Você tem estratégia bem feita? Não, tem a estratégia que está super bem montada, mas eu não consigo fazer, não consigo entender como é que o conselho se conecta. Aí eu falei, mas como é que é a tua reunião de conselho? Não, é um dia inteiro, metade do dia a gente vê os demonstrativos, na outra metade eu chamo meus executivos para falar o que eles estão fazendo nas suas áreas. Eu falei, bom, então tá explicado, né? Tua governança, ela não é uma governança que está trabalhando pela companhia, não está criando valor. Você montou um palco para que todo mundo veja o que está acontecendo, assista, e é muito comum uma visão inicial de que a governança é um momento ali de prestar contas, né? Isso vem, Democracia. inclusive, das empresas muito grandes, né? Que a governança é instituída o conselho para representar interesses de determinados sócios e aquilo não funciona como uma governança construtiva ou proativa, né? Então, eu acho que o primeiro passo é, eu estou pensando em governança, vou procurar a ajuda de quem já montou, de quem tem experiência, de quem já viveu experiências interessantes para poder fazer o processo bem feito, bem estruturado e ganhar tempo, porque no fundo esse empresário está lá já quase um ano pagando 3 conselheiros, não são poucos, 3 conselheiros, inclusive conheço a maioria deles, e até olhei e falei, até do ponto de vista de diversidade de perfis que ele montou, eu vi que não é adequado. Então, tem uma série de aspectos aí que tem que se levar. É que nem se você tiver doente, você vai procurar, se vai com dor de dente, você vai procurar um mecânico ou vai procurar um dentista? Vai procurar um dentista. Então, acho que tem aquela velha pergunta que fizeram para Platão, que eu acho fantástico, né? Perguntando assim, Platão, o que que você, no livro A República, né? Ele responde assim, o que que quem que deveria conduzir, né? Quem que deveria ser a personalidade que conduz uma nação? Ele falou, por acaso você entregaria o leme do teu navio para um alfaiate? Então, assim, esse é o Olha, grande ponto, né? A gente precisa saber colocar as coisas nos lugares certos. Então, esse eu acho que o primeiro passo é esse, mas também recomendo o aculturamento, né? Embora eu tenha falado desse exemplo de pessoas, de empresários que fizeram alguns programas, mas o aculturamento ele é um lifelong learning. Então, o aculturamento deve vir em paralelo, porque simplesmente chamar ajuda e depois não entender o que está sendo feito, não vai funcionar. Agora, só entender o que está sendo feito e não acelerar o processo com gente que vai te amparar nas melhores decisões, também pode ser ineficaz. Eu acho que os dois, em paralelo, são importantes. eu tenho ouvido muitos relatos, muitos casos que você contou, não só hoje, mas em outros encontros que a gente teve, e onde você apresentou a constituição de um conselho consultivo bem montado como uma boa solução de governança. Não, não há solução, mas uma possibilidade, um caminho interessante. Você acha que, de fato, um conselho pode ajudar uma empresa nesse sentido? O conselho ele é a materialização do processo de governança, né? A governança são uma série de instituições, de estruturas, de visão, de ferramentas, mas o que materializa isso, o que faz ele seguir em frente no processo de criação de valor é o conselho. E há 2 tipos de conselho, o conselho administrativo ou o consultivo. É claro que para uma pequena empresa é muito melhor um conselho consultivo, que é mais barato. Você não precisa ter, os conselhos consultivos são menos exigidos em termos de lei e de responsabilização pelo que acontece na companhia, portanto,
podem cobrar um pouco menos e não precisa ter seguro, não precisa ter uma série de coisas. Então, de fato, eu recomendo sempre começar uma governança com conselho consultivo. Muito bom, muito bom. E também, se eu entendi bem aqui, as empresas que precisam percorrer esse processo podem ter apoio de consultoria na estruturação da sua governança, né? Isso Eu deve acho, facilitar bastante o processo. com certeza. Muito bom, muito bom. Você poderia, só para esclarecer e acho que para facilitar também futuras decisões de empresários que estejam com a gente aqui, normalmente, como funciona uma consultoria para estabelecimento da governança numa empresa do porte dessas que a gente tem aqui, pequenas e médias empresas? Como é que se dá essa consultoria? A consultoria da implantação de governança, normalmente ela leva de 4 a 6 meses, sendo que o clássico, né, inclusive que é o que a gente faz no Celint, a gente entende, faz um diagnóstico da companhia por meio de entrevistas, leitura de documentos e de entendimento da situação da empresa, do nível societário, dos níveis de conflitos. A gente começa a fazer um diagnóstico completo do grau de maturidade do que a empresa precisa. Depois a gente estabelece um prognóstico, olha, vamos e dá uma priorização, vamos fazer tais, tal e tal coisa. E a etapa final é a montagem do conselho que vai fazer com que esse prognóstico seja implantado ao longo do tempo. E a gente ajuda, inclusive, no caso, a identificar qual é o tipo de conselho, qual é o modus operandi, qual é o modelo de governança que é factível, porque tem vários modelos, né? E não existe um modelo único e que a gente fala, esse aqui é o padrão. Não. Existem vários modelos e uma combinação de modelos, dependendo do caso. Portanto, é muito customizado. Então, a gente faz um modelo de governança, ajuda a contratar os conselheiros, se for um, dois, três, identificar quem do plantel de sócios vai para o conselho, quem não vai. Enfim, tem uma série de questões que só são resolvidas, só são endereçadas na medida que há um conhecimento mais profundo da empresa, o que é feito por meio desse diagnóstico, né? Então, um processo que eu falei leva de 4 a 6 meses. Já tivemos casos de empresas que levaram um ano para poder estabelecer uma governança, mas aí eram as situações peculiares desse grupo. Então, mais ou menos é isso que a gente faz, né? E que seria uma recomendação de como montar a sua governança. E, claro, vai depender também da necessidade. Tem muitos grupos que nos procuram já pensando na sucessão. Eu quero montar a governança porque eu quero fazer a sucessão. Então já aí é uma outra variável, tá? Uma governança, às vezes você tem um grupo multissocietário que não tem questões familiares, não tem essa ideia de sucessão. Olha, não vai ter, na medida que os sócios forem falecendo, os outros obrigatoriamente vão comprar a parte dele. Então tem soluções desse tipo. Então a Né? gente não se pensa nesse caso em sucessão no nível do conselho, no nível dos sócios. Mas enfim, vai depender muito de cada caso, qual é a extensão e qual é o tipo de projeto que vai ser implantado. Inclusive para organizações sem fins lucrativos, né? Que também Sim, carecem de governança, né? e nós tivemos o nosso fórum de governança desse ano, né, uma instituição sem fins, que foi muito legal lá o depoimento da empresa, né, como é que ela montou e como é que isso resolveu uma série de questões, inclusive, inclusive conflitos familiares, né, porque era uma ONG familiar que tinha sido É, implantada pelos pais, né, da depoente e ela mencionou, né, que teve que demitir o pai e a mãe, enfim, foi terrível. isso. Mas, pelo que eu entendi, facilitou inclusive a captação de recursos deles, né? Com Porque ninguém certeza, quer colocar dinheiro numa empresa ou numa ONG que não esteja bem governada, né? é isso aí. Muito bom. Tá ótimo. Bom, eu não estou vendo mais mãozinhas levantadas aqui, então estou entendendo que o grupo está satisfeito com o papo. Eu, pelo menos, fiquei muito contente com. Em pouco tempo, acho que a gente pôde abordar questões bem interessantes, bem importantes aqui para todos os que participaram. E, Vanderlei, por favor, usa aí uns minutinhos que você precisar, que você quiser, para fazer suas considerações finais e a gente vai fechando aqui o nosso webinar. Olha, muito bem, eu feliz aqui de poder contribuir, né, com o Hub de Gestão, de encontrar conselheiros que eu já conheço, que também já participaram do Celint, e encontrar empresários também interessados no assunto, quer dizer,
Como eu falei, governança eu reputo algo relativamente novo no mundo, né? E no Brasil ainda mais. Por outro lado, a gente vê países desenvolvidos como o Canadá, por exemplo, que existem mais de 100 mil empresas que têm conselho consultivo. Ou seja, é, é, eu acho que esse é o caminho que nós vamos tomar, né? A gente não tem uma estatística de quantas empresas tem, mas não é um modismo, não é algo como, por exemplo, agora vamos plantar batata porque está na moda. Não, é algo que realmente traz uma sustentabilidade, traz uma perenidade, e isso, na medida que a sociedade compreende, eu entendo que também a sociedade evolui. Empresas melhor governadas são empresas que geram mais vagas, crescem, são mais lucrativas, pagam mais impostos, e com isso quem ganha somos todos nós, né? A gente precisa. Nós vivemos uma era da gestão, que foi o século XX, né, onde sistemas de gestão foram avançados, foram desenvolvidos, e o século XXI ele está para desenvolver os sistemas de governo, né, que vem complementar os sistemas de gestão. Eu acredito muito nisso, e é nisso que a gente tem trabalhado. Muito bom. Bom, eu só posso agradecer a todos que estiveram com a gente aqui, agradecer a você, Vanderlei, principalmente. Você tem feito um trabalho magnífico, né, digno de nota à frente do Celint, tem contribuído com a sociedade brasileira nessa questão da governança. Eu acho que você já, já deixou um legado muito importante, mas você continua construindo aí. Então, faço votos de muito sucesso para você nessa empreitada toda aí, viu? Muito E, obrigado, Fernando. Obrigado. e aos nossos convidados aqui, os participantes, anotem na agenda, o nosso próximo webinar será no dia 2 de dezembro. Nós teremos um participante, especialmente o convidado de Londres, que vai nos falar um pouquinho sobre cenários, futuro da economia brasileira, economia mundial, se vai ter era Trump, não vai ter era Trump, como é que vai ser o ano de 2026 aqui na questão econômica para as nossas empresas. Então, todos são convidados a ficarem de olho aí nas divulgações do Hub da Gestão. Nós vamos colocar aqui também um slide, o Thomas vai nos ajudar aqui, para vocês verem o link, o endereço do nosso Hub da Gestão e também um link para vocês poderem fazer a avaliação. Se, por favor, puderem contribuir com a gente aí, com a opinião de vocês na avaliação desse webinar, ela é sempre muito útil para a gente poder ir melhorando e poder refinando o nosso modelo aqui e continuar contribuindo com as empresas, com a governança e com a gestão das empresas com essa pesquisa de satisfação. O Thomas depois vai enviar também por e-mail, mas se vocês puderem já usar esse QR Code, acelera e facilita a nossa conversa. Então, Thomas, muito obrigado pela sua ajuda por aqui hoje. Obrigado aí a todos que participaram com a gente. Um grande abraço. Muito obrigado àqueles, inclusive os parentes, amigos e convidados que estão com a gente por aqui. E a gente se vê no próximo webinar do Hub da Gestão. Um grande abraço. Abraço a todos aí. Até mais.